Irmãos, boa noite, salve Maria. Como hoje nós estamos aqui, reunidos para partilhar um pouco com vocês sobre a congregação mariana, sobre os dogmas de Maria. E nós temos um participante especial hoje, que nós já vamos colocar ele na chamada, que é o Padre Silvanei, que é da Diocese de Janaúba. Nós vamos percorrer a nossa, não uma live, podemos dizer assim, mas um bate-papo, uma conversa, um diálogo, de acordo que vocês forem escutando surgir alguma pergunta, vocês podem estar fazendo aí nos comentários e nós vamos direcionar a pergunta para o padre. Vou estar adicionando ele agora na conversa, colocando ele na chamada, para que nós possamos começar o nosso bate-papo. Estamos só aguardando o padre Silvanei aceitar o convite. Aguarda só um momento, talvez a internet do padre esteja um pouco ruim, que está caindo toda hora, que nós já... Padre Silvanei, boa noite, salve Boa Maria. noite, salve Maria. Tudo bem com o senhor? Sua bênção, padre. Deus abençoe, graças a Deus. Tudo bem. Deixa eu me organizar aqui. Padre, nós vamos estar fazendo o nosso percurso da nossa live. É um bate-papo, não é um interrogatório. Temos algumas perguntas também que alguns congregados, algumas pessoas fizeram, com algumas dúvidas no decorrer também. Vai estar surgindo algumas perguntas. O nosso tempo é curto, porque nós temos 50 minutos só, então é muito pouco, mas nós vamos tentar alcançar o máximo de perguntas possível. Mas, antes disso, eu queria que o senhor começasse se apresentando, contando um pouco para nós do seu percurso, da sua história, de como o senhor chegou até aqui. Hoje nós sabemos que o senhor é vice-assistente eclesiástico. Então, se eu puder se apresentar, boa noite, salve Maria. Então, mais uma vez, boa noite, salve Maria. Para o início de conversa, eu estou fazendo também a gravação aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, porque eu vou jogar também no meu, canal do YouTube, que acaba sendo também um meio de formação, como foi criado para isso, né? Então, só para deixar comunicado. Peço já desculpa pelo barulho, minha cachorra está aqui ansiosa para dar a voltinha dela. Mas, enfim, um pouco da minha história.
minha vocação começou cedo, né? Mas eu não, de certa forma, não me dava conta a respeito dessa vocação. Então, no período de escola, eu não fui, tipo assim, com aquela intenção, né, eu vou ser isso, eu vou ser médico. Eu não tinha nenhum pensamento quanto a isso, né? E lá para a oitava série, eu acho que é o nono ano, né, que se fala hoje, então eu já comecei a definir, tive a oportunidade de conhecer os seminaristas da Diocese de Patos, né? Aí com isso despertou realmente a vocação e tal. Então também o que pode acontecer? Todo esse trajetório foi assim muito ação de Deus na minha vida, né? Então a mão de Deus sempre está aí, né? Paulo, só abaixa um pouquinho o seu volume, porque eu acho que está dando delay. Eu não sei se para o pessoal tá. Eu estou me ouvindo duas vezes. Ok, padre. Aí, isso, acho que ficou melhor. Desculpa, pessoal. Aí eu estava até me perdendo, porque eu estava me ouvindo duas vezes, eu pensei que estava dando delay. Enfim. Então, a mão de Deus, eu percebi que estava muito ativa na minha vida. Então, tive a oportunidade de conhecer os seminaristas, eles fizeram um trabalho pastoral lá na comunidade, e com isso, o meu término de acadêmico, né, eu já fiz direcionado. Assim, no meu pensamento, né? Quase ninguém sabia. Eu ajudava muito a igreja, eu ajudava muito na parte de liturgia, gosto até hoje muito de liturgia e tudo. E assim se fez, né? Comecei o processo vocacional em Patos mesmo, mas o meu ingresso no seminário foi na Diocese de Paracatu. E lá eu fiz o primeiro ano, né, de propedêutico, que se chama, esse ano introdutório, os 3 anos de filosofia, né? E aí nós fomos para Montes Claros para fazer teologia, porque lá em Paracatu não tinha. Então fiz um ano de teologia. Com isso eu conheci os premonstratenses, que é uma ordem religiosa. Fiz a experiência, desvinculei com Paracatu, né? Nesse processo formativo e me vinculei com esses premonstratenses. Foi um ano muito bom, muito produtivo, muito espiritual, né? Gostei bastante. Mas eu vi que não era isso a minha vocação. A questão religiosa, né? De monastério. Aí eu saí, deixei o seminário, né? Deixei esse processo formativo, fui para casa, fiquei 3 anos nisso, trabalhei, comecei a estudar psicologia, mas algo estava inquieto ainda. Faltava alguma coisa, né? Eu estava bem socialmente, eu tinha um emprego bom, eu tinha casa, moto, enfim, mas algo ainda faltava. Aí recomecei esse processo vocacional e foi justamente numa ordenação de um colega meu de turma, que foi mais intenso esse retorno. A minha vocação nasceu numa ordenação dos meus primos, Padre Hélio e Padre Edgar. São irmãos. E, tipo assim, nesse conhecimento dos seminaristas e tudo, despertou, mas foi na ordenação deles, né, na ordenação diaconal deles, que eu percebi, né, por que não? Aí agora, de novo, foi na ordenação desse colega meu, de turma, Padre Zilmo, que eu tive a oportunidade de participar da ordenação presbiteral dele, que aí realmente eu falei, não, é isso, não tem como eu correr, não tem como eu fugir disso, né? Aí, nisso, eu já estava conversando com a equipe formativa de Patos, mas aí eu reencontrei vários da minha turma, né? Então, nesse bate-papo, eles comentaram, por que você não vem para a nossa diocese? Porque aqui está precisando. Na minha leitura, Patos está bem em termos de vocação, tem todas as paróquias estão, né, com seus padres, tem padres emprestados, padres estudando fora. Aí eu falei, realmente, por que não?
E nisso eu comecei o processo vocacional, esse reprocesso, né, aqui em Janaúba, onde eu entrei em contato com o padre Genivaldo e tive vários colegas, né, que antes eram seminaristas, que naquela época já eram padres. Então, aí recomecei esse processo vocacional aqui na diocese, e nisso, no final do ano, por volta ali de agosto, por exemplo, aí fiquei o término do ano nesse processo. Como muitos me conheciam, né, então isso adiantou muito o processo de entrada ou de decisão, né, de Padre Genivaldo. Aí, com isso, em 2013, eu retornei, né, me ingressei de forma mais incisiva, aí deixei emprego, tranquei a faculdade e já fui para o Mater Ecclesiae continuar a teologia. Então, fui para o Mater, no segundo de teologia, aí encerrei lá, terminando em 2015, no ano de 2000, perdão, ixi, estou ruim com as datas aqui. Mas terminando 13, só contar, né? 13, 14, 15. Então, 16, eu já fui para o estágio paroquial em Rio Pardo de Minas. Aí que começou o meu processo de enamoramento com a congregação mariana. Porque foi nesse estágio pastoral que eu conheci a congregação mariana, né? E eu nem sabia quem era, nunca tinha ouvido falar, né? Aí fiz meu estágio pastoral lá, o diaconato também, e 2 anos de padre, fiquei lá em Rio Pardo. Pouquinho aí. Graças a Deus, o senhor conheceu, né, namorou, ainda namora a congregação mariana todos os dias. É uma experiência nova que o senhor vive com ela. Mas, padre, tem algumas perguntas que alguns leigos, que faz parte também da congregação mariana, que nos enviou com antecedência. E a primeira pergunta que tem para o senhor é o seguinte: Nossa Senhora de Fátima veio pedir modéstia no vestir. Diante desta frase, vestir com modéstia e muito pudor nos olhares, olhai com olhai como vestes a mãe do meu Senhor. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre essa modéstia de Nossa Senhora de Fátima e como essa modéstia ela pode se adaptar neste mundo que nós estamos vivendo hoje. Como essa modéstia ela pode ser vivida, essa modéstia tanto interior quanto exterior. Uhum. Tudo que a gente for olhar precisa de muita prudência, né? Nós devemos olhar com bastante caridade as coisas. Isso porque, no caso, citou Nossa Senhora de Fátima e a questão da modéstia. Teve um bispo, há um tempo atrás, não me recordo qual é, que comentou o seguinte: a roupa que não serve para você ir para a igreja, não serve para você ir a lugar nenhum. Então, assim, se a gente for olhar dessa maneira, é muito extremista, né? E tudo que também é extremo não é interessante. Então, nós não vamos andar com a burca, né? Tampando tudo, porque não faz parte da nossa cultura nem da nossa religiosidade. Mas também não é andar expondo tudo, né? Isso é para o lado psicológico também, quando você expõe do lado psicológico comercial, né? Porque se você tem um produto e quer vendê-lo, você expõe, né? Quanto mais detalhes você falar daquele produto, mais interessado o consumidor vai, teoricamente, estar, né? Então, assim, então não é cair nos extremos de usar algo que, principalmente na nossa região aqui do extremo norte de Minas, aqui faz muito calor.
Então, você não vai andar com roupa comprida, que não sei o quê. Claro, tem a questão do sol, né? Então, essa modéstia, ela tem que ser visto com um olhar de muita caridade e senso, né? Da mesma forma que a gente olha para a liturgia, olha para a igreja, que a gente pede, me esqueci agora a palavra, sobriedade, né? Não é nem muito pano no altar, não é nem muito pano ali, penduricalhos, não. Mas também não é desnudo. Então, é a mesma visão. O que, que é essa modéstia, então? É você se vestir com prudência. Diante ali da realidade, claro que se você for à praia, você não vai ficar usando uma camisa comprida, uma calça comprida, desde que não seja aquelas próprias que o pessoal tá usando agora por causa do sol. Então, isso é uma coisa. Mas você não vai com um moletom para a praia, né? Então, essa modéstia, ela precisa ser vivida muito mais interiormente, porque o exterior vai ser reflexo do interior. Não adianta você se vestir, por exemplo, as mulheres, né? Veste aquele saião, veste tudo bonitinho, mas se o seu pensamento, se no seu coração reina tanta malícia, reina tanta superficialidade, falta de intimidade com Deus. Então, aí que mora o perigo, porque a modéstia, ela deve ser um reflexo daquilo que se vive interior, né? Não adianta, é aí que entra também o que o pessoal comenta, né? Ah, o hábito não faz o monge. O hábito, que é o nome da vestimenta, né? Patina, túnica, para os freis, para a vida monástica, se chama hábito. O seu hábito é aquela roupa. Então, não é o hábito que faz o monge, mas são os hábitos. Hábito de postura, hábito Então, assim, não adianta nada o monge usar o hábito se ele não tem a oração, a caridade, a intimidade com Deus como hábito de vida, né? Então, acredito que essa modéstia, não sei, a intenção da pergunta, né? Se queria realmente alfinetar aqueles que vestem, né, de forma bem modesta, né? As meninas né, sem decote, com manguinha, com a saia. Não sei se essa foi a intenção, né, de alfinetar, dizendo que não precisa, mas também não sei se é aqueles que querem confirmar isso. Ah, precisa ser. Não. Então, eu acredito que essa modéstia é a pessoa estar digna, né? Então, diante disso aí, acredito, né? Não sei, se a pessoa estiver ouvindo, quiser, né, tecer mais algum comentário aí para ver se realmente seria isso, mas no meu ver é a questão de prudência. Não é nem exageros, né, nem para um lado nem para o outro. Ah, então já que não é para andar vestido de roupa comprida, vai andar pelado. Não. Só lembrando que aquilo que é muito exposto é porque, teoricamente, não estou usando isso como regra como algo incisivo, né? Mas aquilo que se mostra demais, qual que é o sentido disso, né? Certo. A próxima pergunta, padre, quem fez para nós foi Elisete. Elisete, ela pergunta aqui para a gente, por que a congregação tem como sinal para os congregados usar a fita? Não podia ser qualquer outro distintivo? Uhum. Assim, como que eu vou dizer? Mas assim, todo grupo, ele precisam primeiramente serem identificados na sua conduta. Aí a gente até linka, né, com
o assunto anterior da modéstia. Então, é na atitude, é na postura que nós nos identificamos. Tá, mas aí tem também a questão do caráter, daquilo que é visto, melhor dizendo, né? O caráter não é visto, não. Mas aí a gente precisa de sinais para identificar. Então, Elisete, eu acho que é Nenzinha, né? Lá de Rio Pardo. Então, tipo assim, poderia ser outro? Poderia. Poderia ser um boné? Poderia. O brochezinho, né, que o distintivo mesmo, sem problema. Poderia ser uma camiseta? Sem problema. Então, assim, a questão do sinal em si, né, dessa insígnia, foi sendo elaborada conforme a caminhada, não só da congregação mariana, mas do apostolado da oração, né, e tantos outros que têm o seu sinal. Né? Agora, o sentido de ser a fita é interessante porque a fita é um sinal mais coloquial, né? É um sinal mais importante no sentido assim, que você o usa nas reuniões, nas missas, e assim, até eu aproveito agora para chamar a atenção, né? Tem tantos que não usam a fita na hora da missa. Então, assim, é obrigado? Não seria bem obrigação, mas é algo assim que... Ah, eu esqueci de falar do sentido, né, da fita. Entra muito na questão do manto de Nossa Senhora. Eu acho até bonito que os mais antigos, né, dizem, olha, você não está debaixo do manto de Nossa Senhora. Então, o que que quer dizer? Porque você está sem a fita. Então, é o manto de Nossa Senhora? Não, não é. Mas, nesse sentido simbólico, para nós é. É algo que vai identificar, é algo que vai caracterizar, e falta muito da nossa parte justamente isso aí, porque muitas pessoas não conhecem, porque nós não nos identificamos. Né? É obrigado? Não. Mas eu te pergunto, você como congregado, você se sente mal usando? Por que que você não usa? Né? Então, assim, depender do motivo pelo que você não usa, opa, tem algo errado com a sua consagração, né? Porque senão não tem sentido. Então, poderia ter outro? Poderia, mas dentro da construção da congregação mariana, da regra de vida e tudo, se definiu não só a fita, mas como também aquele brochezinho, né, que pode ser usado. Continuando essa mesma pergunta também, a próxima. Por que as pessoas que entram na congregação têm que passar por algumas etapas para receber a fita? Uhum. Porque, na verdade, esse processo formativo não é para receber a fita. Esse processo formativo é para a pessoa realmente entender esse processo de namorar, né? Então, você vai conhecer a congregação mariana, você vai saber o que que ela faz, você vai tomar gosto por esse estilo de vida, né? Alguém até perguntou, padre, mas a congregação mariana, ela é o quê? Porque, assim, a visão do povo é que a congregação mariana tenha algo específico, como, por exemplo, os vicentinos tomam conta dos doentes, tem, né, a equipe de liturgia. Não, a congregação mariana não tem nada, nenhum serviço específico nesse sentido. Porque na nossa regra de vida a gente já sabe, né? O motivo da consagração à Nossa Senhora é a santificação pessoal e santificar-se os outros. Então, assim, quando a gente percebe, quando a gente tem isso presente na consciência, você está a serviço da igreja. Então, a congregação mariana
muito mais do que um serviço nesse sentido de fazer, é uma experiência com Deus de mãos dadas com Maria, que ela nos guia, ela nos orienta. Né? Então, peraí, deixa eu lembrar a pergunta. Padre, abaixa um pouco o áudio do senhor, tá dando um pouco de eco. Isso. Sim. Tá. Ótimo. Então, assim, não sei se respondi a pergunta nesse sentido, que até me esqueci a essência da pergunta. Qual que é? Por que as pessoas que entram na congregação Ah, têm que passar por algumas etapas? isso, processo formativo. Porque a consagração a Nossa Senhora, né, isso, qualquer atitude, ela precisa ser bem pensada. Então, esse processo de formação, ele é interessante para a pessoa, às vezes, não só receber a fita, porque receber a fita faz parte de que você está comprometido com uma coisa. Aí a gente entende o processo de catequese. Por que se faz catequese? Ah, me deu vontade de ir lá e crismar. Não, não é por aí. Você precisa conhecer aquilo primeiro. Você precisa tomar gosto. Você precisa. é, Deixa eu abaixar aqui que o pessoal está falando que está dando eco. O pessoal precisa, sim, adentrar a esse mistério. Então, por isso do processo formativo, porque senão você só vai lá, pega aquilo e pronto. E aí, qual que é o sentido? Né? Deixa eu abrir aqui que talvez pode melhorar o eco. Então, assim, esse processo formativo entra justamente diante disso aí. Você precisa conhecer para amar e amar para viver, né? Como se diz o jargão. Então, quando você se deixa passar por esse processo formativo, você vai entender realmente o que é a congregação mariana. E não só, você vai viver a sua consagração. Sim. Padre, o pessoal aqui também está pedindo para que o senhor pudesse explicar passo por passo das etapas formativas para chegar a um congregado mariano, desde o aspirante até o congregado emérito. Se eu puder estar explicando para que eles possam. Uhum. Vamos ver se eu me lembro. Porque, assim, o primeiro momento, eu acredito que não seja nem tido como processo formativo, porque é aquele que você vê congregados marianos em ação, você vê eles com as fitas, vê eles ali rezando o texto nas suas reuniões. Então, assim, é esse primeiro contato. Eu acredito que esse é o primeiro momento desse processo formativo, né? Então, eu não vou falar assim na ordem que está no manual, né, de forma categórica, mas assim, nesse processo de estar na congregação. Então, depois desse processo que você visualiza, que você tem conhecimento, você vê a ação da congregação mariana, você já passa para o processo de entrar. Opa, eu acho interessante, eu acho bonito, eu quero fazer parte, eu quero isso para mim, eu quero viver isso aí. Porque olha só, os meus irmãos estão vendo, é bom, então eu quero também. Então já passa para um processo mais definido, que é justamente a questão do oh meu Deus, você acabou de falar aí, o aspirantado, né? Você aspira aquilo ali, você quer, mas isso de forma já dentro da congregação. Ou seja, você é acompanhado, nós temos os instrutores, né, que estão aí atentos, estão preparados, assim espero, né, para justamente conduzir essas pessoas, não só essas, né, mas conduzir todas no processo, nesse processo formativo para
a consagração, porque do aspirantado para o primeiro passo para receber a fita mais fina, né? Então tem toda essa catequese que você vai adentrando aquilo que realmente é próprio da congregação. Então, assim, aí você passa, né, por esses processos, recebe a fita mais larga, grossa, tal, até você fazer a consagração como candidato, né? Então, esse último processo, todos esses outros, né, é essa parte de namorar. Será que eu quero e tudo? E também não tem um período. Você pode ficar como aspirante por 5 anos, né? Vai depender do seu comprometimento com a congregação. Então, quando o instrutor ali percebe, você pede também, fala assim, olha, eu acho que eu quero me aprofundar nesse mistério, nessa consagração. Aí você realmente faz a consagração. Aí já é o padre que lhe impõe a fita, tudo bonitinho. Aí a partir daí não tem volta atrás, né? Porque nessa consagração, você não só usa a fita, mas você, né, assina ali na associação. Então, além da questão espiritual, tem a questão social também, que, né, tem toda essa parte civil que precisa ser concluída. Então, você está dizendo, olha, eu faço parte, eu quero, eu entrei. Não é algo assim escondido e tudo, mas é algo assim que eu quero viver, né? E nisso, como resposta, em serviço à igreja. Então, todo congregado mariano, ele é chamado a servir. Depois de consagrado, aí, tipo assim, não tem mais nenhum grau. Você não sobe mais. O que existe são as funções dentro da associação. É alguém que precisa responder juridicamente, né, a questão da ata e tudo. Aí que vem o presidente, o tesoureiro, os conselheiros, o próprio instrutor que eu disse, né? E a parte religiosa que são os assistentes, né? Mas depois da consagração não tem mais nenhum grau, né? Então todo esse processo formativo, ele é justamente para você viver bem a consagração. Próxima pergunta, padre. O pessoal está querendo que o senhor diz para nós um pouco da história da congregação mariana, uma pincelada. Como surgiu, onde surgiu, se eu puder dar uma pincelada para a gente. Sim. A questão de dados históricos, assim, eu deveria ter me preparado bem, porque eu sou péssimo de datas e, né, me perco muito. Até no meu processo cronológico eu me perco. Então, eu não tenho condições de dizer com propriedade algo, né, mais aprofundado a respeito disso. Mas o que a gente pode conversar aqui um pouquinho, né, já que não é uma sabatina, é, assim, a congregação, ela não nasceu pronta, como a própria igreja, né? Jesus chegou, chama, Pedro, essa é a Bíblia, você vai seguir essa igreja. Não. Nasceu com esse desejo, né, de realmente ter uma vida íntima com Deus. A gente nunca pode esquecer Deus na história, porque às vezes a gente fala congregação mariana, consagração a Maria, isso e aquilo, fica parecendo que é só Maria. Não. Não tem sentido nenhum Maria se ela não nos levar a Deus. E não tem sentido a nossa caminhada mariana se não for para buscar Deus através de Maria, né? Então, assim, com esse desejo, nós tivemos, principalmente com a inspiração do... Oh, meu Deus, aí, ó, tá vendo? A questão da memória, tá horrível. Então, assim, resumindo a história, essa busca, né, de viver uma vida mais íntima com Maria, eu estou com medo de falar e falar bobagem, porque esses dias eu estava lendo a questão do apostolado da oração. Então, assim, nossa, padre, mas o senhor como assistente deveria saber de cor salteado. Deveria, mas não sei. Aí eu estou com medo de confundir com a história do apostolado da oração, que nasceu no seminário,
né? E teve os jesuítas, que coisa. Então, assim, eu estou meio arriscado em falar e falar bobagem. Então, eu prefiro estar mais preparado para falar da congregação nesse sentido histórico, né? Mas o que eu posso dizer e assegurar com certeza agora é que não nasceu de algo qualquer. Nasceu com um desejo, né, íntimo, fervoroso de buscar a Deus através de Nossa Senhora. Porque olha só, se aquela mulher que gerou, que foi fiel ao sim, né, ao serviço, então o que acontece? Como que eu não vou seguir os passos dela? Como que ela não pode ser uma seta que vai me guiar para esse caminho de santidade, né? Então, diante de toda essa formação desse desejo de ser santo, aí sim surgiu a congregação mariana. Se não me engano, foi com seminaristas. Eu estou com medo de dizer, como disse, né? E está confundindo com a história do apostolado, que está muito recente na minha cabeça. Então, eu prefiro não continuar com. Depois eu posso até fazer outro vídeo, como reparação, né? Para a gente dizer um pouquinho como que surgiu, tá? Mas nisso eu fico meio inseguro de estar falando. Padre, tem como o senhor explicar essa diferença da congregação mariana para outro movimento da igreja? Essa diferença. Sim. A questão da diferença é a questão de estilo de vida. Graças a Deus, a nossa igreja, ela tem inúmeros carismas, maneiras de se viver a fé, maneiras de realmente colocar em prática os dons que Deus deu, né? Então, assim, no meu processo de formação, que eu comecei falando, né, da minha história vocacional. Então, quando eu estava no seminário, como seminarista diocesano, eu já tive, né, contato com os franciscanos, com os maristas, com os carmelitas, e às vezes no coração, os pavonianos, são todas congregações religiosas, né, e não diocesana, secular. E quando eu já estava no seminário, eu me questionava por que eu não sou um padre religioso, por que me chamava a atenção, né? Aí, com isso, eu fiquei me questionando e tudo. Aí eu deixei, né, o seminário diocesano e fui fazer essa experiência religiosa com os religiosos. Por que eu estou retomando isso? Porque nós temos inúmeras possibilidades de exercer o nosso ministério, não só o padre, mas qualquer pessoa. Então, se eu tenho dom para cantar, né? Estou vendo o Tiago aí que entrou agora. Se eu tenho dom para cantar, para isso, eu não vou fazer outra coisa, a não ser isso. Posso até fazer outras coisas, mas eu não vou fazer bem, né? Da mesma forma, meu sonho seria cantar, mas eu não tenho condições, eu não tenho voz, eu não tenho conhecimento de tom, sai tudo desafinado. Tá vendo? Então, assim, a minha vocação está direcionada para algo. Então, diante dos serviços da igreja, a congregação mariana vem como dar suporte em toda. Porque o congregado mariano ele é chamado a proclamar a leitura, a cantar, a varrer a igreja, a distribuir cesta básica, aí, a ação social, né? Então, a congregação mariana, os congregados marianos, eles são chamados a viver de forma mais própria o católico, o ser batizado, né? Então, a diferença de outras pastorais, de outros movimentos, de outros serviços da igreja, é que a congregação mariana é chamada realmente a ser esse quebra-galho dentro da igreja, né? Então, o congregado mariano é chamado a ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, salmista, né? Então, assim, diferente, e, por exemplo, dos vicentinos, que tem
uma orientação específica, né? Então, isso da parte social, serviço na igreja, mas tem também algo que se assemelha muito com os outros, que não é divulgado nos outros. Essa questão da busca da santidade, né? Então, você busca a santidade através desse serviço e dessa doação, amar e servir. Sim, sim. Padre, qual é o primeiro passo para tornar um congregado mariano? Ser católico. Assim, o primeiro passo é quase que retomar aqueles pontos do processo formativo, né? É justamente perceber esse desejo de santidade e serviço. Estou repetindo muito serviço porque não tem como fugir disso, né? Não tem como eu ser congregado mariano para ficar de braços cruzados. Então, isso não é ser consagrado, né? Então, o que que precisa? Eu preciso ter uma vida, uma caminhada de igreja, eu preciso de ter um compromisso com a igreja, uma obediência à igreja, ao pároco, né? Às vezes a gente sofre muito porque muitas vezes o nosso pensamento não é o pensamento do padre. Então, às vezes até reclama, né? Ah, mas o padre não entende tudo. Mas uma coisa eu falo, se você está com o pároco de vocês, vocês não erram, né? Porque vocês estão obedecendo alguém superior. Então, assim, paciência, enfim, mas aí a gente está entrando em outros pontos. Mas o ser congregado mariano começa por aí. Esse sentimento de serviço, obediência e um desejo muito íntimo de santidade, né? É buscar realmente caminhar trilhando os mesmos passos de Maria, né? Esse é um ponto chave, porque se não tiver isso no coração, acredito que vai por terra todo essa esse passo de querer ser congregado mariano. Não tem sentido, né? Sim, sim. Sabemos que a nossa missão, a nossa vida, a partir do nosso batismo, nós somos chamados a viver a santidade, né? E esse carisma, essa devoção à Nossa Senhora, ela cresce cada vez mais, principalmente no nosso povo aqui. Nós conseguimos observar melhor nas pessoas simples. Eu, como seminarista, por onde eu passo, nós conseguimos, até mesmo eu consigo observar isso nas pessoas, essa devoção fervorosa pela Virgem Maria. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco para nós do seu papel hoje. O senhor, como padre diocesano, sabemos que o senhor tem paróquia. Como que o senhor, e também vice-assistente eclesiástico, sabemos que o senhor precisa sair bastante, principalmente em relação a formações para outras federações. Como que o senhor hoje consegue não deixar nenhum dos dois a desejar, tanto a missão do senhor como pároco e também como vice-assistente eclesiástico? Assim, os fiéis da paróquia, eu acredito que são bem caridosos comigo nesse sentido, né? Porque o ano passado, bem sabemos, né, tivemos um incidente na confederação que eu tive que sair várias. Porque, assim, nós temos uma organização muito boa em termos de confederação. Então, temos encontros já agendados com 2 anos de antecedência, né? Mas aí, e um dos pontos também que eu aceitei ser o vice-assistente nacional foi o fato de eu ser vigário, né? Então, a gente sabe que como vigário paroquial, a gente não tem um compromisso administrativo com a paróquia, a não ser a ajuda que o pároco peça, né? Mas a questão somente pastoral dentro daquilo que nos cabe. Então, e a congregação mariana já fazia parte desse meu plano pastoral na paróquia.
Então, quando teve, né, essa possibilidade de eu aceitar e todos os trâmites, né, administrativos da CNBB com a confederação, com o meu bispo, né, que na época foi Dom Ricardo, que permitiu a minha ida. Então, eu era vigário ainda, então era bem mais fácil, né? Nesse processo, nesse meio tempo, né, eu já me tornei pároco. Então, quando eu assumi a paróquia, na posse, o pessoal já ficou sabendo, né, que eu tinha essa função de nível nacional e que, de certa forma, isso iria me exigir ausências da paróquia. Mas a paróquia, ela é pequena, ela não tem tantas comunidades rurais também. E diante disso, dessa caridade do povo, né, na compreensão de eu sair, claro que existe aquela ausência, né? Nossa, cadê o pároco nesse sentido? Mas, a meu ver, né, não quero trazer para mim méritos ou alguma coisa assim, mas eu procuro sempre deixar as coisas encaminhadas, né? Então, existe a minha ausência? Existe. Mas, diante disso, eu procuro também deixar as coisas encaminhadas para não haver falhas administrativas na paróquia. A falta existe, né, da presença. Me lembro agora de uma festa de um padroeiro de uma comunidade. E nenhum dia faltou um padre para essa novena, né? Mas chegou ao final, alguém comentou, nossa, padre, o senhor não participou do tal dia da novena e tudo. Então, assim, paciência, né? Não é também colocar uma coisa na balança no sentido assim, isso tem mais importância, né? Eu já falei acho que foi numa entrevista também anterior, que tipo assim, se eu sou vice-assistente, eu tenho uma atenção com essa pastoral, né? Não estou falando da congregação mariana, mas todo padre ele tem uma pastoral que ele toma conta. Então, isso não significa que essa pastoral é melhor do que a outra, né? Então, é nesse sentido que eu procuro ser padre da igreja. Mas, diante da responsabilidade assumida com a congregação mariana, eu tenho que dar uma atenção maior à congregação mariana. Mas isso também não impede de eu dar assistência, por exemplo, o ano passado eu participei do encontro regional do ECC, do Encontro de Casais, né? Então, assim, isso trouxe para a paróquia um embasamento muito bom para o nosso ECC aqui. Então, assim, eu não estou somente na congregação mariana, como também respondo pelo Regional Leste 2 da Pastoral da Pessoa Idosa, né? Então, assim, a gente tem que ser 4, 5 de uma vez. Mas, voltando à sua pergunta, não sou eu. É tudo a graça, é tudo o mistério de Deus. Quando a gente se deixa levar por Ele, a gente encontra muitos desafios, é muito desgastante, mas ao mesmo tempo é muito gratificante também. Se sai conforme deveria, a gente não sabe, né? Deus sabe. Mas eu tenho a consciência, assim, que eu procuro dar o melhor naquilo que eu consigo, né? Então, assim, a minha consciência é tranquila diante dessa situação de realmente querer dar o meu melhor. Tenho as minhas imperfeições, até o pessoal da congregação mariana comentava, né? Hoje até entendeu mais a questão de grupos, né, de WhatsApp. Só da congregação mariana, se não me engano, eu estou em 30 e poucos grupos de WhatsApp. Só da congregação mariana. Sem falar do Regional Leste 2, da PPI, sem falar do grupo de família, sem falar da paróquia, né? Então, assim, se a gente for olhar, é impossível acompanhar todos os assuntos. Então, eu já comentei com o pessoal da congregação mariana, falei assim, olha, não consigo acompanhar os grupos. Se precisa do meu parecer, da minha fala, vocês me mandam no privado, me cobram no privado e falam, olha, dá uma olhadinha em tal grupo.
porque eu não consigo, porque são mais de 70 grupos que eu participo, então é impossível. Padre, nosso tempo está quase acabando, mas antes do senhor dar para nós um feedback em relação deste tempo que nós estamos vivendo e tudo, tem uma última pergunta. Quais são os benefícios que a congregação pode trazer para uma paróquia? Inagualável a comunidade que tem a presença da congregação mariana, né? Infeliz do padre que não sabe aproveitar dos consagrados, dos congregados marianos. Porque, assim, voltando ao ponto da congregação mariana, é amar e servir. Então, o congregado mariano, ele é ali palpa toda a obra. Ele realmente faz com gosto, ele faz com zelo aquilo que precisa na paróquia. Então, ele não escolhe fazer tal serviço porque está ao lado do padre. Ele não escolhe fazer esse serviço porque vai trazer para ele um status, né? Então, infeliz do padre que não tem uma congregação mariana e que não aproveita dos congregados marianos. Agora que vem também um diferencial. Como que você está sendo congregado mariano? Porque só para usar fita, né, um dos primeiros assuntos nossos, se for só para usar fita, você me fala que eu te mando um monte, né? Nós compramos um monte aqui para enfeitar o mastro da festa da nossa padroeira. Tem um monte de fitas aqui. Se você quiser, eu te mando um monte de fitas. Mas se for para você realmente vestir, né, para você estar sob o manto de Nossa Senhora, aí já é outra história. Então, assim, a paróquia que tem realmente verdadeiros congregados marianos é muito feliz, porque é uma experiência muito bonita de caminhada de fé, é uma oportunidade muito grande de experimentar o amor, a misericórdia de Deus, de mãos dadas com Maria, né? Como também de uma vida social. Conhecemos tantas pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que realmente estão comprometidas, né, com a questão social da sua vida ali, do seu município, né? Então, viva, viva a sua consagração, porque vale a pena. Se você está meio em dúvida aí, se não está bem na sua congregação, né, eu faço votos de que você realmente dê um passo para essa congregação ser realmente aquilo que a regra de vida nos guia e nos orienta. Sim. Padre, temos alguns pequenos minutos. Tem como o senhor, para nós falarmos um pouco, diante desse tempo que nós estamos vivendo, este tempo de pandemia, sabemos que muitas pessoas não estão conseguindo até mesmo se organizar, estão abaladas, o seu psicológico. Qual é a palavra que o senhor deixa para nós nessa noite? Como congregado mariano, o que o senhor traz para nós nessa noite? Uhum. Olha, nesse momento eu vejo muito a experiência de Nossa Senhora com a perseguição de Herodes ao menino Jesus, que eles precisaram fugir também para o Egito, né? Então, assim, nós, enquanto católicos, enquanto cristãos, nós temos essas perseguições, mas diante da história, né, da nossa época, esse momento está sendo um grande período de perseguição. Não uma perseguição espiritual, perdão, não uma perseguição política, econômica, social, mas uma perseguição espiritual, porque, sim, acredito que o tentador está usando disso para semear no nosso coração incertezas, dúvidas, que causa desespero, causa dor, sei lá, até suicídio, né? Depressão, suicídio. Então, assim,
Ao mesmo tempo, o outro lado da moeda, eu acredito que é um período muito propício para nós exercermos a nossa fé de verdade. Não é essa nossa fé mesquinha de sentidos, né? Ah, eu preciso ir à igreja. Ah, eu preciso de comungar a Eucaristia. Isso é importante? É demais, demais, demais. Então, assim, mas hoje as pessoas estão assim, deixando de devolver o dízimo por comodidade, né? Ah, já que eu não estou indo na igreja, então não tem sentido eu contribuir com o dízimo, né? Então, assim, nós estamos caindo numa situação muito perigosa, nessa perseguição espiritual, porque nós falamos muito, né? Viva a igreja doméstica, né? Viva aí a espiritualidade da igreja doméstica. Mas será que nós estamos realmente fazendo disso um momento oportuno para a gente amadurecer a nossa fé? Será que a gente está fazendo desse momento algo para realmente nos deixar conduzir por Deus, né? Eu sei que na minha cidade de origem, nesse momento, os casos de contaminados, de suspeitos, estão crescendo muito. E quantas vezes, né, acredito que o pessoal lá se questiona, como tantos outros lugares, né? Até onde vai parar isso? Será que o próximo vai ser eu? Né? Então, assim, diante desses medos que nos atormenta, a gente esquece da ação de Deus. Né? Se Deus está permitindo esse momento, Ele quer tirar alguma coisa disso. Então, se a gente se deixar levar por essa angústia, a gente vai definhar, a nossa fé vai acabar, a nossa fé já é fraca demais, a nossa fé já é muito sensível. Então, assim, é um momento oportuno para a gente perceber a ação de Deus, né? Mas vai depender da sua intimidade com Ele. Então, assim, não é momento de desespero. Espere em Deus, reze Espírito Santo, reze a Maria, né? Então, assim, essa perseguição que Maria teve no início nos mostra essa vitória logo depois dessas tormentas. Então, infelizmente, nós não sabemos viver esse momento. Então, assim, momento de dores, e parece que falar é muito fácil, né? Parece que falar vai resolver. Não. Sei muito bem que, principalmente essas questões, né, psicológicas e espirituais, elas precisam de mais cuidado. Então, assim, confie. Olha só a liturgia. Até a liturgia está nos dando essa prova de que Deus não nos abandona, Deus está conosco, Deus nos protege, né? Então, assim, não se deixe levar por esse medo, essa angústia. Viva a vida, é dom de Deus. O dia da nossa partida, só Ele sabe. Se é pelo Covid, se é por acidente, se é por idade, só Deus sabe. A gente tem um agora para viver diante dessas tribulações, confiança. Padre, quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de estar escutando a sua sabedoria. Agradeço, Senhor, por esta disponibilidade, por não medir esforços e estar aqui. Sabemos que a vida de pároco não é fácil, mas Deus abençoe o Senhor. Muito obrigado mesmo por essas belas palavras, por essas contribuições, que Nossa Senhora possa estar sempre intercedendo e sempre protegendo a sua vida, a sua vocação. Nós já queremos também agradecer todos os participantes, todas as pessoas que fizeram perguntas para nós, para esse momento de live. Deus abençoe a vida e a vocação de cada um de vocês. Padre, eu vou passar a palavra para o senhor, o senhor fazer as considerações finais e logo após o senhor já pode dar a bênção, porque nós temos pouquíssimos minutos. Ok, ótimo.
Agradeço, né, aqueles que participaram. Aí peço desculpa pela questão, né, de eco, eu não sei se é aqui ou alguma coisa, mas acredito que deu para ouvir. A minha irmã está aí, vi ela. Maria Inácia, lá de Califórnia, se não me engano, lá dos Estados Unidos. Pessoal de Diamantina aí também. Então, muito obrigado pela presença, né?